Nesse vídeo, nós vamos falar das 5 ferramentas diagnósticas que você, engenheiro ou engenheira condominial, vai utilizar no seu dia a dia. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa o sininho e vem comigo. Então, nesse vídeo, nós vamos falar das 5 ferramentas diagnósticas que você, engenheiro condominial, precisa tomar conhecimento para auxiliar o seu cliente na hora de definir qual é o serviço que realmente vai solucionar o problema do condomínio e também para te auxiliar a quantificar esse serviço, a saber o quanto cobrar, quanto tempo você vai levar para executar. Existem dentro dessas ferramentas, às vezes, a necessidade de você contar com uma equipe multidisciplinar. Então, quando você entende do que se trata cada uma dessas ferramentas e o que efetivamente ela vai solucionar, você consegue compreender se vai necessitar de algum ensaio, se vai precisar de alguma análise mais aprofundada ou se você vai precisar contar com outros profissionais na realização desse serviço. Então, as ferramentas diagnósticas que nós utilizamos dentro da engenharia condominial são as vistorias, são as inspeções, as auditorias, perícia e consultoria. Então, para a gente poder iniciar, as vistorias, elas são nada mais que a constatação técnica. O que seria isso? Você chegar no local, você fazer uma constatação do que está ocorrendo naquele local. Então, se você identificou uma trinca, se você identificou uma infiltração, algum problema, você vai apenas constatar que está ocorrendo aquele problema ali quando você trabalha só na parte de vistoria. Então, normalmente, esse serviço de vistoria, ele é solicitado pelo condomínio, pelo síndico, quando ele precisa que realmente relate o que houve do problema, para que ele possa apresentar ali junto aos outros moradores, para que então eles começam ali a analisar o processo de reparação. Então, normalmente, é esse tipo de serviço que nós falamos, que tratamos como vistoria. Então, quando a gente passa para a parte de inspeção, que é uma análise técnica do fato, é como se fosse uma vistoria mais aprofundada, onde a gente analisa ali as condições, o que houve de forma mais a fundo. Então, você vai levar um tempo mais para poder entender de onde que vem aquele problema, o porquê que ele ocorreu e sim, fazendo uma análise ali um pouco mais técnica daquele fato, daquela condição que está apresentando. Então, a inspeção normalmente é para você relatar através de um laudo o porquê que aquele problema, né, aquela constatação ocorreu. E aí nós passamos para a parte então de auditoria, que é um atestamento técnico. Então o que é isso? A auditoria ela ocorre quando a gente precisa fazer uma análise de parte de documentação. Então a gente precisa identificar dentro dos projetos, dos processos, dali da parte de manuais descritivos, a gente fazer uma análise bem mais aprofundada, né, para a gente entender o porquê que aquele fato, aquela constatação que a gente fez ali daquele problema, ela ocorreu ali devido a algum problema desde lá do início, que é a parte dos projetos, ali quando entra numa parte de processos, algo desse tipo. Então, a auditoria, ela está envolvida mais na análise da documentação que envolve aquela edificação como um todo. E aí nós temos a perícia. Então, a perícia, ela já entra no âmbito ali um pouco mais da questão judicial, que é realmente fazer um exame daquela situação, daquele problema, e a apuração é onde a gente já entra ali com alguns ensaios técnicos necessários para a gente poder descobrir o que ocasionou. E aí é onde a gente entra lá na questão das causas, da origem, dos mecanismos de degradação e onde também a gente determina qual é a responsabilidade de cada um. Então a gente consegue identificar se trata ali de uma ausência de manutenção, por exemplo, se trata, por exemplo, da ausência, alguma falha, na verdade, da execução ou alguma falha do projeto, já envolvendo um pouco da auditoria nesse caso, e a gente realiza os ensaios necessários para poder identificar ou falar, né, conseguir constatar ali sobre a saúde daquele elemento estrutural, por exemplo, ou de algum sistema dentro dessa edificação. Então a perícia ela já puxa também um pouco para a parte judicial, que é quando o juiz ele nomeia então um profissional técnico para poder atestar algo, alguma situação ou até mesmo avaliar a condição daquela edificação. E posterior a isso, nós temos a consultoria. Então, a consultoria é que aí entramos na parte de prognóstico e terapia. Então, o que seria isso? O prognóstico é a gente poder informar o nosso cliente o quanto aquele problema ele vai se agravar no decorrer do tempo. E a prescrição de terapia é como sanar o problema
que está ocorrendo naquela edificação. Então, se tem um problema de infiltração, se tem um problema ali na falha da manta, por exemplo, na questão de impermeabilização, como tem que ser feito esse trabalho para que então o seu cliente tenha condições, tenha em mãos ali toda uma parte de tratamento, de uma recuperação, ou às vezes de uma reforma, ou até mesmo intervenção daquela situação. Então é na consultoria que nós fazemos esse tipo de trabalho um pouco mais aprofundado. E para realizar a consultoria, nós devemos ter passado pela parte de perícia. Então quando a gente faz uma análise de forma global, nós entendemos que ela trabalha, elas estão envolvidas, as 5 ferramentas, em uma estrutura hierárquica. Então, nós temos primeiro a vistoria, nós temos depois a inspeção, a auditoria, a perícia e depois nós temos a consultoria. E para ficar um pouco mais compreensível toda essa situação, nós dividimos elas em 3 campos de ações. Então, são eles: a sintomatologia, que é a parte de você realmente identificar, constatar os sintomas. A etiologia, que é onde a gente entra já na parte da origem, da causa, dos mecanismos de degradação. E na etapa terapêutica. E quando a gente faz, que nem eu trouxe para vocês, a sintomatologia, ela é a ferramenta de vistoria e inspeção. A etiologia, ela já é a auditoria e a perícia. E dentro da parte terapêutica, nós temos a ferramenta de consultoria. E quando a gente faz uma análise, eu trouxe aqui para vocês toda essa estrutura, é que nós temos ali, mostrando um pouco melhor, a vistoria e inspeção, que está na parte ali de sintomatologia, a auditoria e a perícia, que já entra na parte de ensaios, de análise documental, onde a gente faz uma diagnose e também traz a questão da responsabilidade para cada um ali dos que são envolvidos em todos os processos dessa edificação, tratando desde a parte de projetos, os projetistas, as construtoras e também a parte de responsabilidade da manutenção, né, que entra a parte do síndico e das administradoras. E posterior a isso, que nós entramos então com a consultoria, que é dividida entre a intervenção e a interdição, que entra reforma, necessidade às vezes de um reforço ou de restauração. Pessoal, então tá aqui as 5 ferramentas diagnósticas que você vai utilizar no seu dia a dia. Quando você compreende então toda essa estrutura, quando você vai fazer ali o seu primeiro atendimento junto ao seu cliente, você consegue analisar qual realmente é a necessidade dele. Então, se ele tem uma situação que ele quer que você resolva e apresente uma solução, entenda que você precisa passar por todos os outros processos para que na consultoria você consiga relatar qual é a prescrição de terapia ali, qual é o prognóstico daquela situação. Então, você tem que levar em consideração alguns ensaios que devem ser feitos para então você conseguir orçar esses valores e repassar para o seu cliente a necessidade e por isso também conseguir justificar o preço da sua proposta, o preço do seu orçamento, para mostrar para ele que todo, antes mesmo da parte de terapia, de prescrição da terapia, você precisa passar pelos outros processos para compreender o que realmente ocorreu naquele local. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, então eu aguardo vocês nos nossos próximos vídeos. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, que nós vamos ter vários vídeos nesse estilo para que auxilie você no seu dia a dia como engenheiro condominial. E eu aguardo vocês.